federações patronais, que aqui não há rendição, que aqui luta-se com coragem, com determinação, com firmeza, pela defesa dos direitos dos trabalhadores, das novas gerações, pelo futuro de Portugal. Camaradas, uma saudação a todos vós, todos aqueles que vieram de norte a sul do país para se concentrarem aqui, neste Terreiro do Paço, que hoje é o Terreiro do Povo e, simultaneamente, é o Terreiro da Luta. Uma manifestação como jamais foi vista nos últimos 30 anos em Lisboa. É a maior manifestação de sempre dos últimos 30 anos, com mais de 300 mil trabalhadores. A luta continua, 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 a luta continua. Mas esta, camaradas, também é uma manifestação ilustrativa da indignação, do protesto, mas acima de tudo da esperança, da confiança em que todos os dias, aqueles que estão nos seus locais de trabalho, aqueles que estão nas suas residências, não desarmam, não desistem, continuam a denunciar a política injusta e criminosa deste governo e continuam a lutar para que sejam criadas as condições de uma alternativa política que responda aos problemas dos trabalhadores, que dê resposta aos problemas dos reformados, que dê resposta aos problemas dos desempregados, que dê resposta aos problemas dos jovens e, acima de tudo, que mude o rumo deste país no caminho do progresso e da justiça social. A luta continua. Negaristo para a rua. Aproveitamos também, camaradas, esta oportunidade e eu creio que vocês acompanham o Conselho Nacional da CGTP numa saudação muito particular a todos os trabalhadores, a todos os povos do mundo que continuam a lutar contra o imperialismo e a dizer que não se vergam perante as dificuldades, como aquilo que se está a passar hoje na Grécia, com o segundo dia de greve geral, de um povo que já marcou a história pela sua heroicidade, que não abdica de lutar por aquilo a que tem direito e também não abdica de contestar aquilo que é a política do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu e da União Europeia. Mas esta saudação, creio que também é justo que seja extensível aos trabalhadores de Espanha, que ainda hoje anunciaram uma jornada de luta para o próximo dia 19 de fevereiro, precisamente também para contestar as medidas que o Governo de Direita ontem anunciou e onde, entre outras, procura também ali reduzir o valor das indenizações aos trabalhadores para promover despedimentos mais fáceis e mais baratos. Também aqui estamos com uma palavra de saudação para eles e transmitir-lhes que os povos de Espanha, de Itália, de França, de todos os outros países da União Europeia podem contar com a solidariedade internacionalista da CGTP Intersindical Nacional. Camaradas, CGTP, Unidade Sindical. CGTP, Unidade Sindical. CGTP, Unidade Camaradas, Sindical. A política de austeridade que nos está a ser imposta pelo Fundo Monetário Internacional, a União Europeia, o Banco Central Europeu e pelo governo do PSD, CDS-PP, não só é caso para dizer, camaradas, se eles tiverem os microfonezinhos ligados aí dos serviços discretos, hoje vão ficar com ruído ensurdecedor nos ouvidos. Mas como dizia, camaradas, esta política que a Troika
Internacional e o PSD-CDS estão a desenvolver não só não resolvem os nossos problemas, como estão a encaminhar o país para o precipício económico e social. Qualquer que seja o parâmetro usado, o balanço não pode deixar de ser outro. De programa em programa, de austeridade em austeridade, os sacrifícios sucedem-se sem vir à vista, o país definha economicamente e a pobreza alastra. Na próxima semana, anuncia-se uma nova visita dos senhores da Troika. Os representantes... da ingerência externa, é verdade, o FMI não manda aqui, o FMI não manda aqui, o FMI não manda aqui, o FMI não manda aqui. Camaradas, os representantes da ingerência externa vêm a Portugal para fazer uma avaliação da implementação do memorando de entendimento e do impacto que ele está a ter para o seu negócio especulativo. Mas antes que cheguem, aproveitamos a oportunidade, neste terreiro do povo, que é simultaneamente a expressão maior da opinião pública portuguesa, para fazer a avaliação daqueles que sofrem todos os dias as consequências desta política de desastre nacional. Por isso, dizemos que este memorando é bom. É bom, camaradas. É bom para os credores que num empréstimo de 78 mil milhões de euros cobram apenas e só uma quantia de 35 mil milhões de euros de juros. É bom para a Troika, que só em comissões por estas avaliações cobra também a módica quantia de 655 milhões de euros. É bom para os bancos, que têm à sua disposição 12 mil milhões de euros para o que der e vier e transferiram para o Estado os fundos de pensões em condições que se podem tornar numa bomba relógio em termos de sustentabilidade financeira da segurança social. É bom para os grandes acionistas da EDP, da Portugal Telecom e da Galp, a quem foi oferecida a participação especial que o Estado detinha nestas empresas, ou seja, as denominadas Golden Share. É bom para o grande patronato, a quem querem oferecer despedimentos mais fáceis e baratos, a desregulação dos horários de trabalho e a redução dos salários dos trabalhadores. É bom para os detentores das grandes cadeias de distribuição que continuam a asfixiar os preços na produção e a colocar as suas sedes fiscais em paraísos fiscais para não pagar impostos. Mas, camaradas, se as medidas do memorando são boas para o capital, são más, mas mesmo muito más, para os trabalhadores, os jovens, os desempregados, os reformados e os pensionistas. São estes que continuam a ser confrontados com a redução brutal do poder de compra. São más para os 2,7 milhões de portugueses que estão em risco de pobreza ou de exclusão social e, apesar disso, o Governo teima em reduzir ainda mais os apoios sociais. São más para o meio milhão de trabalhadores com emprego que vive abaixo do limiar da pobreza, o que mostra bem a dimensão dos salários de miséria que se praticam em Portugal. São más para os mais de 41% dos desempregados que vivem abaixo do limiar da pobreza. Mas são também más, camaradas, são também más para o futuro do nosso país, porque promovem a recessão económica, deixando o país numa situação cada vez mais debilitada, porque a riqueza criada caiu para níveis inferiores a 2001, porque é o responsável pelo encerramento de inúmeras empresas e a destruição massiva de postos de trabalho, porque a dívida pública, só no último ano, aumentou 19 pontos percentuais, atingindo os 110% do produto interno bruto e não para de crescer, sendo neste caso, logo atrás da Grécia, aquele que tem o maior aumento percentual. É por isso, camaradas,
que quando o Primeiro-Ministro diz que o programa da Troika é para cumprir, custe o que custar, respondemos que o que importa como dizia, camaradas, nós, quando ele fala que isto tem que ir para a frente, ou seja, estas medidas de desastre nacional, custe o que custar, respondemos que o que importa é saber quem vai pagar. E então, cabe aqui a pergunta. Senhor Primeiro-Ministro, diga ao povo português, quanto pagam os que arrecadam dezenas de milhões de euros de lucro por ano? Quanto pagam os que desviam para os paraísos fiscais e as suas sedes os seus lucros para fugir aos impostos? Quanto pagam os que transacionaram 326 mil milhões de euros na Bolsa no espaço de 2 anos e meio? O que é feito de medidas concretas para combater a fraude e evasão fiscal e a economia paralela que atinge cerca de 40 mil milhões de euros por ano? O que é feito? Quanto pagam? Quem paga? Nós não podemos continuar a pagar, camaradas, porque nós continuamos a ser aqueles que mais pagamos, mais sacrificados somos, enquanto eles continuam a encher-se de lucros à conta da exploração dos trabalhadores. Estas são as questões de fundo que importa discutir e resolver e que até hoje o Governo foge como o diabo da cruz para não responder. Uma avaliação objetiva que só pode concluir que este memorando, sendo bom para os agiotas, especuladores e as grandes potências, é um programa de agressão aos trabalhadores, ao povo e aos interesses nacionais. Os pacotes sucessivos de austeridade e sacrifícios não criam riqueza. O país precisa que lhe tirem a corda da garganta para poder respirar, viver, trabalhar, criar riqueza, melhorar as condições de vida dos trabalhadores e das famílias, desenvolver o país e cumprir com os seus compromissos. Mas tem de o fazer enquanto é tempo e sem subserviências. Nós não aceitamos e sentimos-nos envergonhados com aquilo que se passou esta semana, com a atitude de subserviência do Ministro das Finanças perante o Ministro das Finanças da República Federal Alemã. Eles podem ser maiores em termos de número populacional, podem ser mais ricos, mas não têm mais dignidade que o povo português. Há que salvaguardar a soberania, há que respeitar o povo português, há que defender os interesses nacionais. Por isso, camaradas, exigimos, reafirmamos esta exigência da necessidade da renegociação da dívida em prazos, montantes e juros, mas também a alteração de políticas que tenham como prioridade o crescimento económico, o emprego e a salvaguarda do interesse nacional. E para o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, aqui fica uma sugestão. Dizem eles, nomeadamente o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Sr. Paulo Portas, que dizem eles, camaradas, que se porventura avançássemos com a proposta em termos nacionais da renegociação da dívida, que isso seria passar uma imagem de caloteiro para o exterior. Bem, então, camaradas, vamos lá ver quem é que é o caloteiro. Caloteiro não é aquele que reclama e exige a renegociação da dívida para ter condições para se trabalhar melhor, criar riqueza, criar emprego,
desenvolver melhor, distribuir melhor a riqueza nacional e criar condições para pagar aquilo que se deve. Caloteiro é aquele que se submete, que se aceita aquilo que lhe é imposto, sabendo de antemão que jamais em tempo algum, nestas condições, irá pagar aquilo que deve. E nós somos homens de palavra. Portugal é um país que tem dignidade. Quer assumir os seus compromissos, mas quer que lhe deem condições para o fazer. Camaradas, o recente acordo de concertação social constitui uma das maiores fraudes do século. Ontem foi entregue pelo Governo na Assembleia da República um projeto de lei que prevê já um conjunto de medidas tendo em conta a revisão do Código de Trabalho. E vejam só para o descaramento desta gente. Dizem eles no preâmbulo que esta legislação que agora apresentam é uma legislação que tem como objetivo central promover a proteção no trabalho. Eu creio que nem o Pinóquio, com o nariz tão longo que tem, conseguia mentir tão bem como esta gente neste momento está a fazer. Mas não, camaradas, como todos nós sabemos e sentimos, este não é um bom acordo, é um mau acordo. É um acordo que desregulamenta a legislação laboral, precariza o emprego, reduz os salários e desvaloriza o trabalho. Os trabalhadores não são objetos descartáveis, nem podem ser tratados como mercadorias transacionáveis. São homens e mulheres que exigem ser tratados com respeito e não abdicam de lutar pela defesa da sua dignidade. Portugal precisa de uma economia assente em trabalho com direitos, trabalho qualificado, empregos estáveis e salários justos. Não afirmamos somente, como central sindical, que defende antes de tudo o trabalho. Dizemos-lo também porque corresponde às necessidades do país. Por isso, estamos juntos nesta batalha contra os despedimentos mais fáceis e mais baratos, contra a redução nas prestações sociais para os desempregados, intensificar a luta, contra as pretensões patronais e a transposição do acordo para projeto de lei que, entretanto, como já referi, o Governo apresentou ontem na Assembleia da República. A hora é de mobilização geral, de esclarecimento, de ação e luta em todos os locais de trabalho, sejam do setor privado, sejam da administração pública, porque também já se viu que eles estão a preparar o mesmo pacote para a administração pública ao anunciarem uma ordem de trabalhos para uma reunião no dia 17 de fevereiro, onde são claros relativamente àquilo que pretendem implementar. Neste contexto, camaradas, temos que reafirmar que o acordo não é lei e tem de ser combatido com todas as nossas forças. Mas este também é o momento certo para confrontar os deputados de cada um dos distritos com estas malfeitorias contra quem trabalha. Mais do que defenderem os interesses estritamente partidários, o que se exige é que os deputados eleitos